terminou o texto do livro Ouvistes o que foi dito aos antigos, eu porém digo-vos, que aqui vos transmiti não numa leitura propriamente, mas apoiado nela em forma de palestra, de comunicação teológica. E vamos ao primeiro apêndice deste texto. Segundo esse apêndice, o título é Jesus começou a reinar no céu em 1914. Palavra das Testemunhas de Jeová. Já se estão a rir? Pois é, mas é o que elas dizem. Jesus começou a reinar no céu exatamente em 1914, no início do século XX. Não sabiam? É porque não são testemunhas de Jeová, nem frequentam os seus estudos bíblicos. De contrário, saberiam. A informação notícia vem tal e qual no livrinho Conhecimento que Conduz à Vida Eterna, editado em 1995, e que todas as testemunhas de Jeová devem estudar com afinco. Deste livro, a primeira edição em inglês anuncia uma tiragem, imaginem, de 6 milhões de exemplares. A edição em português é do Brasil, mas não diz qual a tiragem. E diz assim, lá numa determinada parte: durante os tempos designados das nações, os governos seculares teriam permissão de manter interrompido o governo aprovado por Deus. Esse período começou com a destruição de Jerusalém em 607, antes da Era Comum, e Daniel indicou que se estenderia por 7 tempos. Daniel, capítulo 4. Qual é a duração disso? Pergunta o livro. E responde: a Bíblia mostra que 3 tempos e meio equivalem a 1260 dias. Revelação ou Apocalipse 12. O dobro desse período, ou 7 tempos, cerca de 2520 dias. Mas nada de notável ocorreu no fim desse curto espaço de tempo. Contudo, se atribuirmos um dia por ano à profecia de Daniel e contarmos 2520 anos a partir de 607 antes da Era Comum, chegaremos ao ano 1914 desta Era Comum, conforme Números 14, 34 e Ezequiel 4, 6. Começou Jesus a reinar no céu naquele ano? Razões bíblicas para uma resposta afirmativa serão consideradas no próximo capítulo. Naturalmente, o governo de Jesus não seria marcado por imediata paz na terra. Revelação ou Apocalipse 12 mostra que assim que recebesse o reino, Jesus expulsaria do céu Satanás e os anjos demoníacos. Isto significa calamidades para a terra, mas é animador ler que ao diabo resta apenas um curto período. Em breve nos alegraremos, não apenas porque o reino de Deus já domina, mas também porque trará bênçãos para a terra e a humanidade obediente. Conferir o Salmo 72. Acabou a citação desse livro. Não se riram? Pois é de rir. Ou de chorar, certamente. Sobretudo pelos que interpretam estas coisas desta forma hedionda, assim literalista,
fundamentalista, arbitrária. Esta informação, notícia, é explicada e fundamentada no jeito que aqui se vê, um verdadeiro atentado à inteligência dos indivíduos e dos povos, faz parte do capítulo 10 e vem nas páginas 96, 97 do referido livrinho, em versão portuguesa. Ficamos a saber que, afinal, Jesus ressuscitado esteve quase 2000 anos no céu, sem nada que fazer, à espera que chegasse o dia para finalmente começar a governar. Deve ter sido uma seca do caneco. O que vale é que lá, na eternidade, pelos vistos, os dias não contam. E por isso, 2000 anos são como o dia de ontem, que já passou. Mas não ficamos apenas a saber que Jesus começou a reinar no céu em 1914, precisamente no ano em que na Europa rebentava a Primeira Guerra Mundial. Ficamos a saber também que para os líderes das testemunhas de Jeová, que isto escrevem e ensinam todas as calamidades que ocorreram no martirizado século XX, a começar pela guerra de 14-18, são afinal coisas sem importância. E porquê? Ora, porque os líderes das religiões de Jeová continuaram a esquadrinhar as Escrituras e lá encontraram motivos para não se afligirem com as calamidades. Eis a conclusão a que chegaram. Jesus começou a reinar, governar, mas no céu, não na terra. Na terra, começou a governar por um curto período o próprio Satanás e os seus anjos demoníacos, como resultado da primeira medida do governo de Jesus no céu, e que consistiu na expulsão deles de lá. Ora, tomem. Mas que dirão os povos do mundo que de repente se viram a braços com uma guerra mundial e depois com uma segunda, e com o holocausto nazi e nuclear, e com genocídios e catástrofes naturais, entre aspas, que semearam sofrimento sem fim e deixaram uma multidão inumerável de mortos? Se todas estas calamidades resultam do facto de Jesus começar a reinar no céu, não era bem melhor para a humanidade no seu conjunto que Jesus tivesse continuado sem fazer nada, como pelos jeitos terá acontecido nos quase 2000 anos anteriores? Podemos ler isto e sorrir, mas a verdade é que há hoje milhões de pessoas em todo o mundo que estão a ser bombardeadas com esta visão terrorista, ensinada em nome de Jeová, Deus, em nome da Bíblia e em nome de Jesus. Um verdadeiro crime de lesa humanidade, de lesa povos, sem que ninguém saia profeticamente a denunciá-lo e a combatê-lo. Nem as igrejas que se reclamam de Jesus, nem as universidades católicas, nem as televisões de cada país. Estou aqui eu, como voz, certamente não única, mas quase, com os consequentes riscos que a denúncia pode acarretar. Mas aqui estou. Continuem a acompanhar.